Olha aí! Fala, meu amigo, boa noite! Boa noite, tudo jóia por aí? Tudo certo? Ah, Olha legal. aí! Seja bem-vindo ao Papo Business, tá bom? Eu que agradeço pelo convite aí. Estou honradíssimo aí pelo convite de hoje. E Ô, maravilha! vamos ver que brasa. Vamos lá! Para que o internauta possa saber quem é Claudemir, né? No seu Instagram tá Claudemir Cloud. Fala pra gente quem é o Claudemir, que está conosco aqui no Papo Business ao vivo. Bom, o Claudemir é um cara que, desde criança, sempre gostou de histórias, né? Sempre se envolveu com histórias. E foi nisso que eu desenvolvi a minha capacidade de ouvir mais as pessoas e gostar de estar presente em conversas e desenvolver relacionamentos. E nos últimos anos, juntamente com o Robson, a gente montou uma produtora de filmes e foi onde a gente começou a trabalhar mais essa forma de contar nossas próprias histórias. A gente está Ah, contando as nossas histórias e ajudando a contar a história de outras pessoas. muito bem, muito bom. Eu estou aproveitando aqui o tempo, Claudemir, estou mandando aqui o convite para alguns Ah, amigos que legal. eu tenho certeza que ele também vai se interessar de Deixa eu mandar aqui assistir também. esta live. Então vamos aproveitar aí, você que está assistindo já, mete o dedo aí nesse aviãozinho e convida todas as pessoas que você acha que é interessante para participar conosco aqui ao vivo deste encontro de hoje. O Papo Business de hoje está bem interessante porque é falando sobre storytelling com o Claudemir, o cara que entende aí do assunto. Estou mandando aqui alguns convites, tá? Vamos aproveitar aqui. Me soma. Você que está aí também aproveita e faz o convite também. Pronto, fechou. Mandei aqui. Bom, então é isso. Então quer dizer que você é um cara que já começou logo cedo, contando história e tal. E como é que surgiu essa ideia do storytelling? Como que é isso? Qual é a necessidade disso? Por quê? Como isso se firmou na sua carreira profissional? Eu sempre gostei muito da grandiosidade do mundo, né? O Storytelling entrou quando eu resolvi começar a contar histórias dentro da parte de games, né? Que eu tive uma formação em computação gráfica e tanto dentro da parte de filmes. A gente começou a escrever nossos primeiros roteiros e a gente resolveu contar isso aí, contar essas histórias através do cinema, né? Aham. E, posteriormente, a gente viu a necessidade, inclusive, de mercado e está trabalhando também dentro da publicidade. O storytelling dentro da publicidade é algo realmente imprescindível, principalmente hoje em dia, né? Com essa concorrência, com esse tanto de tecnologia que a gente tem hoje. Bacana. Agora a pergunta que não quer calar logo no início, né? O que é storytelling? O que é isso? Story, storytelling. A chamada, né? O banner que a gente distribui hoje tem esse nome, é o poder do storytelling, né? Mas, assim, storytelling não é nada mais, nada menos do que a narração de histórias, né? É o poder da narração de história. Storytelling é um nome mais universal e sofisticado, digamos assim, né? Que a gente tem para essa capacidade de contar histórias, mas não só contar histórias, mas contar histórias e extrair emoções ao passo que essa história é contada. Massa, muito bom. E, Claudemir, o que é que você vê assim que o storytelling deve ser bem trabalhado e por quê no mundo business, no mundo dos negócios? Você pode falar um pouco sobre isso? Não posso sim. Dentro do mundo dos negócios, vamos focar hoje em dia. Hoje em dia, com a internet, e com todo mundo vendendo, com todo mundo trabalhando dentro, por exemplo, do marketing digital. Né? Por exemplo, que você é o tempo todo atacado por alguém tentando te vender alguma coisa na internet. Você está em casa e as pessoas ainda invadem o seu espaço particular para tentarem te vender alguma coisa, te oferecerem alguma coisa. Né? Aí, beleza. Aí, qual é o ponto?
hoje em dia a gente tem infinitas formas de nos protegermos disso e, diferente de épocas passadas, onde as pessoas focavam muito no externo, as pessoas estão indo muito mais para o interno. Feito isso aí, esse setup, o único jeito de você blindar, de você meio que instalar esse cavalo de Troia, e as pessoas começarem a ouvir você, prestarem atenção no que você está falando, é através do storytelling. Tá entendendo? Que é onde você consegue minimamente trazer algum tipo de emoção e encantar a pessoa, e as pessoas começam a ouvir você. Entende? É como aquele conto de Mil e Uma Noites, né? Você precisa de um jeito das pessoas ouvirem você. Isso seja dentro da área do marketing digital, seja da indicação. Por exemplo, quando você tem uma indicação, por exemplo, a indicação ela não é nada mais, nada menos do que alguém que conhece você, conhece a sua história e conta um storytelling para tentar bloquear ou ultrapassar essa redoma que a gente cria, que a gente está bombardeado o tempo todo. Então, voltando à sua pergunta, o storytelling ele vem justamente, ele é imprescindível hoje em dia justamente para resolver esse problema. Porque as pessoas, a gente está no meio de uma sociedade do cansaço, as pessoas meio que estão se protegendo de tanto ataque externo, e o storytelling vem justamente para receber isso aí. E as melhores histórias, as melhores narrações de histórias são as que você recebe melhor. E assim você deixa, você permite. Entende? É a chave. O storytelling é a chave para você receber uma oferta de venda, por exemplo, no mundo dos negócios. Entendi, bacana. Então, pelo que a gente está percebendo, o storytelling, esse nome, que é um nome americanizado, mas ele sempre esteve presente. Então, quando você falou aí de Mil e Uma Noites, é a história de Sherazade, se eu não estou enganado. Exato. Né? Uhum. Então, ela, para não morrer, ela ficava sempre contando uma história que o final tinha que ficar para o dia seguinte. E nisso Exato. O rei não mandava matar e ficava, não, vamos ver o que é que ela vai contar amanhã. E sempre a história não terminava. Então, o storytelling é isso, é uma coisa que não termina. É assim, e fazendo com que o público esteja ali, agarrado. Pelo que eu entendi agora aqui, eu só leio no assunto. Não, mas você já sabe o que é storytelling. Storytelling, vamos esquecer esse nome em inglês, vamos colocar português. É a narração de história. É a capacidade de você contar uma história para emocionar, para vender um produto, para você ter acesso a alguma coisa. Por exemplo, você chega atrasado em um lugar, aí você conta uma desculpa, que é nada mais que um storytelling. Aí o cara diz, não, vou deixar você passar. Enfim, o storytelling ele vem para resolver os problemas da humanidade. Mas isso é uma coisa, não é uma coisa nova. Se a gente for nos primórdios da humanidade, para explicar o porquê as pessoas são tão viciadas em histórias, isso vem, né? Alguns pesquisadores explicam que na antiguidade as pessoas caçavam durante o dia, trabalhavam e durante a noite todo mundo sentava ao redor de uma fogueira. Para quê? Para contar e ouvir história. Então o nosso cérebro está preparadíssimo, treinado ancestralmente, né, para a gente receber histórias, para a gente gostar de ouvir histórias. Entende? E hoje em dia, a gente muitas vezes não para pensar sobre isso, sobre o quanto as pessoas são abertas para a história. É que, por exemplo, fofoca. A fofoca, ela muda de forma, né? O tempo todo, mas as pessoas sempre estão buscando histórias através de uma forma ou outra. Seja de fofoca, seja de conversas comuns, seja de querer entender o outro. Tudo isso aí, essa transmissão de informação humana é transmitida por meio do storytelling, por meio da narração de histórias. Às vezes você quer criar uma história que só está na sua cabeça e você transforma isso aí num game, num romance, através do storytelling. Aí você conta uma história que está só na sua cabeça. Mas essa comunicação através da emoção, ela sempre é feita por meio da narração de histórias. Uau! Muito, muito bom. Então, no caso, trazendo para o mundo comercial, eu que falo bastante de vendas, é aquele momento que eu conto uma história para fazer um negócio e aquele momento que eu conto uma história também para resolver um problema, um pós-venda, uma concorrência, ou coisa. Tudo isso está conectadíssimo com o storytelling.
Exatamente, para você resolver o problema do seu cliente, ele tem que minimamente contar uma história para você. Aí você capta a história dele e vai oferecer uma solução para transformar essa história. A história de venda, no fundo, é uma história de transformação de storytellers, né? Um vendedor, ele transforma uma história contada pelo seu cliente através da solução que ele oferece e, no fundo, você tem uma história transformada. Dentro do mundo dos negócios, o storytelling ou a narração de histórias, ela vem justamente para isso. Para juntar, para conectar pessoas. E sempre a narração de história é isso, conectar pessoas. É quando a sua avó, por exemplo, vai contar uma história ao neto, senta lá para ouvir, você está conectando a avó com o neto. Ou quando o seu pai conta um problema de casa, você está conectando com a família. Entende? Aí tudo isso aí, a gente trabalha com a conexão de pessoas. Entende? Muito bacana, então. Pode continuar. Eu só vi aqui uma pergunta do Robson. O Robson Cavalcante falou o seguinte: sobre o story. É possível relacionar storytelling em vendas? Que é isso que você está fazendo, né? Você já está respondendo, então, só para ficar aqui registrado. Exatamente. É usado muito hoje em dia, né? Assim, o termo copyright. É uma forma de você meio que tentar fazer uma venda mais assertiva, mais direta, né? Sem muito rodeio. Aí, normalmente, um copyright, você faz justamente através disso. Você tem um produto, você conta uma história que envolve esse produto, porque assim você vai causar uma emoção na pessoa e assim você vai fazer a venda. Porque, lembrando, a venda ela é feita através de emoção, uma decisão emotiva. Aí depois você justifica pelo racional, mas toda a venda é feita através disso, né? Aí o storytelling, tendo isso em vista, o storytelling ele vem justamente para meio que fazer essa ligação. Como eu disse antes, a narração de história, o storytelling é sempre uma conexão. Você tem um produto, você conecta ele ao cliente através de uma história. Entende? A gente tem inúmeros e inúmeros problemas, produtos assim. É tanto que os melhores comerciais que você vê é justamente usado no storytelling. Você lembra daquele comercial da Tang, aquele antigo do suco. Vamos lembrar do suco, né? Existe um produto lá, se ele disser simplesmente compre o Tang, isso aí não gera empatia. Mas se um moleque diz, eu tô com sede, aí a mãe dele, Alfred, mata a sede do menino, aí ele chega com a jarra de suco e assim você resolve, você conecta as pessoas através da história envolvendo o produto, entende? Muito bom. Muito bom. Olha aí a pergunta de novo do Robson, né? Quais as consequências de um storytelling mal feito nas vendas? E aí? Quais são os prejuízos? Né? Quais são os prejuízos? Ele mal feito, você vai trazer emoções, as emoções indesejadas. Aí assim você vai ter consequências, por exemplo, se for no filme, vai ser um filme ruim, você vai ter uma experiência ruim. Se for um comercial, você vai ter justamente, você pode não ser assertivo o suficiente e você ter um resultado diferente do que você planejou. Entende? Aí o storytelling, existe várias técnicas de se contar uma história, né? Existem os elementos, isso aí chega a ser até matemática, é um algoritmo, mas hoje em dia a gente tem essa facilidade. E storytelling está em tudo, até em piadas, né? Vamos contar uma coisa que impacta muito, você que é palestrante, você não começar sério, por exemplo, uma palestra, né? Normalmente um palestrante, um CEO de uma empresa, quando ele vai apresentar um produto, uma ideia, vai motivar, ele precisa começar já animando, na maior parte das vezes, né? E como é que você faz isso aí? Com uma piada. Piada também é uma forma de storytelling. Normalmente a estrutura de uma piada, de um storytelling em forma de piada você tem um setup, que é a base, o universo daquilo ali, e depois você tem o punch, que é quando você dá a porrada. Aí, isso aí, você causa aquela sensação engraçada. Ou seja, o que eu quero dizer é que já existe, hoje em dia, a gente está numa era maravilhosa, onde já está mapeado todo tipo de algoritmo para você construir qualquer tipo de storytelling. O que vai limitar isso aí é só a sua vontade de fazer esse esforço e a sua imaginação.
Muito bom. Bom, para o internauta que está chegando agora, né, ao vivo ou posteriormente, vai ficar gravado aqui, hoje o Papo Business é com o Claudemir. Ele que é conhecido aí nas redes sociais como Claudemir Cloud. Isso mesmo. O cara é profissional no que se diz respeito a storytelling, que é isso que nós estamos conversando aqui. Tá? E outras áreas também. Inclusive, Claudemir, você poderia até falar aí a sua formação, algo do tipo, né? Existe uma formação para storytelling? Ou como é isso? Eu agora fiquei curioso. Se eu quero me tornar um profissional nessa área, qual é o caminho? E também quais são as suas formações? Ah, entendi. Eu sou formado em computação gráfica, eu sou quase formado em física também, áreas meio distintas. Mas respondendo a sua pergunta em relação a storytelling, né? Você não precisa necessariamente de uma formação, seja em publicidade, isso não garante que você seja um bom storyteller, né? O storytelling normalmente vem de você ser um bom ouvinte de histórias, né? Você ouve várias histórias, você está atento a ouvir pessoas, e a partir disso aí você cruza isso aí, usa algumas técnicas ou não, né? E a partir disso aí você vai ter um vocabulário bom o suficiente para você poder contar as suas próprias histórias, contar histórias de produtos, de empresas e assim por diante. Você não precisa, o limite é a imaginação, porque é algo puramente, assim, puramente não, é algo que depende muito mais da questão humana do que da questão técnica, né? Da parte da imaginação. Bacana, muito bem. Claudemir, vamos imaginar agora que eu sou um empresário, tenho um produto ou serviço, e queria conversar com você sobre storytelling. E como que a gente poderia agregar isso ao meu produto, seja ele físico ou serviço, no meu negócio? Entendi. A depender do seu negócio, né? Eu preciso saber. Quando eu vou dar uma consultoria, fazer um negócio com alguém nesse nível, eu preciso saber, por exemplo, se for uma empresa, né? Eu preciso saber, por exemplo, os valores que você defende da sua empresa, a sua missão, a missão da sua empresa, a sua visão. A partir disso aí, eu vou conseguir construir um modelo que seja mais assertivo, que seja mais vinculado às suas ideias, tá entendendo? Porque existe milhões de formas de contar a mesma história, entende? Quando eu tenho essas informações fundamentais, eu consigo trabalhar muito melhor e ter os resultados que você espera. Aí, por exemplo, a gente pode fazer até uma simulação aqui agora, a depender do que você queira vender, e a gente já constrói um storytelling aí, uma narração de uma história, de um produto ou de uma das suas empresas aí. Tem alguma sugestão aí para a gente brincar um pouquinho? Gostei, isso é bom, ao vivo. E olha que não tem nada combinado aqui, tá, gente? Isso aqui tudo é um papo mesmo. A gente até não tem a ideia de fazer um roteiro de como vai ser a live, justamente para que ela fique mais natural possível mesmo, sem que tenha... Não existe um storytelling montado, não é isso? Pelo que eu estou vendo. Não existe uma narrativa montada. Bom, olha aí, o Jefferson deu aqui uma deixa. Vender livros. Boa. Boa. Jefferson Castro falou vender livros. Vamos lá, digamos que eu queira vender meu livro agora, Apaixone-se por Vendas. Digamos que você quer vender o livro do Jefferson, ou que ele tem uma livraria. Enfim, cria aí um storytelling agora. Agora vamos lá, mão na massa. Pronto, massa. Vamos lá, então eu preciso saber primeiramente quais os valores, vamos lá, 3 valores que você defende nesse livro aí. Quando você escreveu. Vamos botar o Apaixone-se por Vendas e Conquiste o Mundo, né? Vamos vender esse livro aí. Quais os valores quando você construiu esse livro, você fez questão de ter, da pessoa sair com esses valores? Você tá falando pra mim, eu pensava que você tava falando com o Jefferson. Não. Mas vai ser, Jefferson se enquadra também no que você pediu aí, viu? Entendi. É só copiar e colar. Quais os valores, Adriano, que você defende aí? Bom, no meu livro, A paixão por vendas, eu sei que você defende esse valor, né? Uhum. Cada pessoa deve desenvolver sua paixão por vendas. Isso. Porque eu vejo que a venda é o oxigênio do comércio e que se não tem vendas não haverá negócios, claro. Qualquer produto ou serviço que exista no mundo tem que ter a venda. Tem que existir o fator venda. Vendeu, fez negócio. E
no fundo é que muita gente entende que vendedor é chato. Até os próprios vendedores também, às vezes, acabam criando um rótulo de eu tentei várias coisas, não deu certo, e aí fui ser vendedor. Cuidado, né? O cliente pensa, cuidado, o cara é vendedor. Então, tem essa celeuma, né? Existe essa celeuma no mundo das vendas. E o primeiro sentido, quando eu criei isso aí, foi por conta de causar realmente uma paixão e entender que nós não podemos viver o mundo se não tem a venda, se não tem um vendedor. Então, é o oxigênio que faz o comércio fluir. Por aí. Entendi. Então, os valores, a gente pode sintetizar os seus valores em todo mundo deveria desenvolver uma paixão por vendas. Os vendedores, eles... como é que eu posso te dizer? Os vendedores, eles são seres humanos, tá entendendo? São apaixonados por venda e o próximo é o ser humano em si, né? Você defende a ideia de que você tem que ser humano durante o processo de venda, né? É o troca-troca. Beleza, a gente tem esses 3 valores. Agora vamos colocar a sua missão. Qual é a sua missão como vendedor aí dentro do seu processo de venda? É fazer as pessoas se apaixonarem por venda? Eu, como vendedor, é dar continuidade. Dar continuidade ao comércio. Né? Quando eu estou vendendo algo a alguém, eu não estou apenas vendendo o produto no sentido de ganhar a comissão ou lucro, sei lá. Eu estou dando continuidade no sentido de que essa pessoa vai utilizar o produto ou o serviço que ela esteja comprando e vai ficar muito feliz. Ou, no caso, se eu estou fazendo um comércio, por exemplo, para um varejista, né? Eu posso estar na posição de atacado e eu estou com o meu cliente que é um varejista. Então, eu não estou vendendo simplesmente um produto, eu estou levando uma prosperidade comercial para a empresa dele. Entende? Então, quem está apaixonado por vender sou eu. Eu tenho que estar apaixonado por estar fazendo estas ações. Acho que eu respondi por aí. Então, para construir uma narrativa para você vender esse livro, o que você pode fazer é o seguinte: tendo esses valores aí, a gente já sabe o que fazer para não se perder, né? A gente pode construir um material publicitário, onde você... só para voltar um pouquinho, esse livro ele já nasce com a missão, né? Ele já nasce com essa missão já bem definida de levar a venda para o mundo, para as pessoas comuns, para a dona de casa, ela ser apaixonada por vendas, tanto para ela saber comprar, quanto para saber vender. Então, dado isso aí, você poderia construir um material em vídeo, por exemplo, contando a sua história. O porquê você quer, por exemplo, que a sua vizinha, que a sua mãe, ela se torne uma apaixonada por vendas. Entende? A partir desse material, você vai narrando momentos do livro em que você lembrou da sua mãe. Aí você traz a ideia, aí vamos voltar para a ideia de valores, né? A ideia da humanidade, né? De que a venda é algo puramente humano, que é algo que move a sociedade e que ela não deve ficar somente para os grandes, para as grandes corporações, para os grandes vendedores. Elas podem se situar também nas pessoas mais simples. E a partir disso aí, a gente constrói toda a história, né? Aí vai ser um livro que, como você citou a sua mãe, aí, por exemplo, ou você citou uma pessoa simples, e não só vendedores, né? Você vai fazer com que a pessoa, é a ideia do storytelling dentro da emoção, você vai fazer com que a pessoa diga, não, essa pessoa é como eu. E a partir disso, você vai causar um interesse muito maior para que a pessoa adquira o livro. Entendi. Então, independente, qualquer produto que seja o serviço, eu preciso, antes de mais nada, tá apaixonado, aquela coisa toda, por querer fazer o trabalho, porém, eu preciso ter uma sequência, né, de um storytelling. Eu preciso ter uma sequência e também eu preciso saber agir, pontuar esse storytelling. Você precisa conhecer o que muita gente fala dentro do processo de venda, é saber o que você faz, é saber o que o seu produto faz. Por exemplo, vamos colocar a Apple, uma empresa, um case de sucesso, né? Acho que é o maior case de sucesso da nossa época, talvez. Você tem que saber o que faz a Apple. A Apple já nasceu como uma empresa não de celulares, como muita gente acha, de computadores. Não, ela é uma empresa de inovação.
entende? A missão dela, a gente já tem esses valores, inovação, transformação, evolução, são os valores da Apple. E está dentro do seu fundamento. E é por isso que ela anda agora sem Steve Jobs, porque isso foi bem construído. A Apple ela tem as mesmas características de um organismo vivo, inclusive, se você for olhar. Ela funciona sozinha, todo mundo já sabe o que fazer. Por quê? Porque os valores foram bem construídos, a missão foi bem construída e a visão foi bem construída desde o início. Aí, beleza. Sabendo disso aí, sabendo que ela é uma empresa de inovação e sabendo os seus valores, todos os comerciais da Apple, e se você for analisar todos os lançamentos dela, feito por Steve Jobs, por exemplo, você vai ver histórias falando da quebra do status quo. Se você for para o lançamento do iPhone em 2009, você vai ver que tipo, ele pega toda a história do iPhone, aquele monte de botão, aquela tela lá dura, e ele diz, ó, isso aqui é coisa do passado. Todo esse conforto que você tem aqui de digitar, ele vai ser... A gente está ditando uma regra nova dentro desse modelo que a gente segue de transformação, de inovação. E a partir disso aqui, existe uma nova regra do mercado. Ou seja, mais uma vez, ela quebra o status quo. A Tesla é uma empresa que muita gente acha que é uma empresa de carro. Mas não é uma empresa de carro, é uma empresa de energia. E tudo que ela faz é em torno disso. O comercial que ela faz é aquele comercial de energia. O modelo de carro que ela trabalha também é isso. Os investimentos também é isso. E quando você vai contar uma história, a imagem, a narrativa vai ser toda em torno disso aí. De uma empresa de energia. E não uma empresa de carro. Se uma pessoa pegar e for construir uma história dentro da Tesla, por exemplo, que saia fora desses princípios, dessa base, valores, missão e visão, ela vai se perder todinho, vai contar uma história e ela não vai vender, entende? Aí a ideia o princípio básico de todo o storytelling é você saber, dentro da publicidade, é claro, é saber o que você quer contar. Saber os valores, saber o que está no centro. A partir disso aí você conta qualquer história. Aí a parte daí é só técnica. Mas é possível contar uma boa história. Muito bom. Então, você falando aí e tá me dando aqui uns insights, né? Então aí fica claro o quê? Me corrija se eu estou certo ou não nesse meu pensamento. Existem várias pessoas que empreendem com o mesmo segmento. Exatamente. Com o mesmo produto, o mesmo serviço, mas existe um número de pessoas, muito mínimo, por sinal, que conseguem se destacar. Isso está relacionado ao storytelling? Sim. Está relacionado ao storytelling. Porque, por exemplo, existe 10 valores que toda religião tem, que toda grande empresa tem. E um desses valores é o storytelling. Entende? Toda grande instituição, ela está atrelada a histórias. Está entendendo? Seja interna, seja de uma coisa, por exemplo, a lenda da Coca-Cola, por exemplo, o pessoal fala que existe um segredo da Coca-Cola, qual o segredo da fórmula da Coca-Cola? Aí, a partir disso aí, se conta-se várias histórias, entende? E assim por diante. Você tem sempre o storytelling agregado a uma marca, a um brand. E quanto melhor o storytelling, quanto melhor a narrativa dentro dessa empresa, mais forte é o brand da empresa, mais forte é a marca da empresa. Entende? Porque o que fortalece uma empresa não é seus produtos em si. Porque isso aí, porque produto é algo que é volátil. Você precisa de cliente para comprar o seu produto e quem dita o mercado é o cliente, né? O que vai fortalecer, o que vai deixar a empresa forte o suficiente é o brand, é a marca dela. E essa marca é construída em cima do storytelling. Entende? Muito por isso bom. que o storytelling é tão forte. E lembrando que esse storytelling, ele, em cima disso aí, que pessoas não compram de empresas, né? Pessoas compram de pessoas. E isso está muito relacionado aos vendedores. Empresas que têm bons vendedores capazes de contar boas histórias são empresas que se destacam muito mais forte e que enriquecem sua marca. Então, nesse caso, o storytelling ele está relacionado também àquela paixão pela marca e pela empresa.
Porque aí, quando ele é bem contado, né? Quando o storytelling é bem contado, bem realizado, eu nem olho mais para o preço, né? Que é uma das questões que se fala muito assim, olha, se tiver preço, vende, se tiver preço, vende. Mas como você colocou aí o exemplo da Apple, muita gente não está nem aí para o preço do iPhone, mas ela quer o iPhone. Pronto, ponto final. Mesmo que alguém fale que tem uma outra marca que é mais prático, que faz as mesmas funções, que não sei o que, não sei o que. Não. Eu quero o iPhone, eu quero o Apple. Né? E o preço bem mais elevado. Então, isso é como você já bem frisou. Então, está muito atrelado essa questão da paixão pela marca, pela empresa, um storytelling, então é de fundamental importância. Já ficou claro isso aqui. E se uma empresa, por exemplo, se uma empresa, essa ideia da empresa com uma boa história é tão forte, que se uma empresa tiver uma boa história, ela vai contar essa história para os clientes e os clientes vão repetir essa história. Tá entendendo? E a partir dessa história, ele vai ter as suas experiências próprias, ele vai juntar com a história que a empresa contou ele, e a empresa vai ter, digamos, múltiplas histórias diluídas e únicas, contadas pelos seus clientes. É assim que, por exemplo, marcas como Microsoft e Apple, como a gente está falando, elas têm essa marca tão forte. Entende? Aí, pegando um gancho do que você falou também, hoje em dia a gente tem empresas chinesas que conseguem fabricar telefones, um hardware igual ou melhor a um iPhone 12, por exemplo, e com um terço do valor, né, que você paga, e as pessoas preferem mesmo assim comprar o iPhone. Por que elas compram o iPhone? Por causa da história que foi contada em cima da marca, entende? As pessoas defendem a marca. Quando você tem quando a empresa tem uma boa história, e essa história, e ela convida os seus clientes para fazer parte dessa história. Eles vão defender essa marca. Vão defender até a morte, eu digo. Caramba, isso é muito forte, né? Muito forte. Muito bacana, muito forte. Bom, é isso aí. Estamos aqui no Papo Business com Claudemir Claude, falando sobre storytelling. Muito legal isso aí, né? Como escolher uma forma de conteúdo de um storytelling para uma pessoa que faça serviço ou produto? Não importa. Não importa. Uma forma generalizada. Você consegue dar uma explicação sobre isso, Claudemir? Assim, eu estou assistindo, não estava ligado nessa história do storytelling, mas, sei lá, eu quero ficar bom na internet, eu quero aparecer no meu Instagram, eu quero aparecer nas redes sociais, eu sou um advogado, eu sou uma professora, eu sou um autônomo, não importa qual é a profissão, eu tenho uma empresa. Tem algum roteiro que você poderia sugerir? Tem. Mais uma vez, assim como uma empresa tem a ideia de você precisar saber, né? Às vezes essas informações elas são intuitivas, mas você saber, mais uma vez, os valores, a missão e a visão, assim como uma empresa tem, uma pessoa também tem. Aí, beleza. Vamos fazer o setup disso aqui. Cada pessoa, você, eu, todo mundo que está aqui, tem uma história única. O problema é que muitas vezes a gente compara a nossa história com a história de pessoas que têm vidas completamente diferentes. A gente fica nessa comparação. Mas cada pessoa tem uma história única. E pessoas se relacionam com pessoas. Você como uma pessoa física, você tem um poder de impacto na vida de uma pessoa muito maior do que a Coca-Cola, por exemplo. Porque você é um ser humano, as pessoas ouvem de ser humano. Isso já está impregnado no DNA dela, desde os tempos antepassados, naquela época que eles sentavam na fogueira. O cérebro foi preparado para isso, para ouvir. Enfim, colocado isso, quando você sabe exatamente, quando você é sincero em saber os seus valores, ou seja, quando você sabe os seus valores, você vai saber o seu limite, né? O quanto você pode se trabalhar, você vai ter a sua missão. Isso aí vai motivar você, isso vai ter e você sabe a sua visão, né? Isso é um processo realmente complicado, é difícil, isso é um desafio. Quando você sabe a sua visão, ou seja, algo que vai te inspirar para o futuro, beleza. Aí você vai ter todo o setup para conseguir contar suas próprias histórias, sem mentir. Isso de forma honesta. É possível você contar suas histórias únicas, e que essas histórias podem inspirar. Porque tem gente que está lá na frente, tem gente que está mais atrás. E, por exemplo, se você for um professor, você vai ter experiências que você vai conseguir inspirar as pessoas. Entende? Através dos seus valores. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas com os mesmos valores. E pessoas que querem fazer parte da sua missão. Entende? E assim por diante.
Quando você constrói isso, você consegue impactar o mundo. Se você for pegar os grandes líderes, as pessoas que transformaram a sociedade, elas sabiam exatamente os seus valores, elas sabiam a sua missão e a sua visão. Quando você consegue fazer isso, você tem força para cumprir isso aí. Quando você descobre isso aí, normalmente você já mudou a sua vida. Aí você só põe energia nisso e você consegue mudar o mundo. Entende? Bacana. Porque você é muito mais assertivo. Quando você fala, inclusive, muitas vezes a gente fala, nem a gente escuta a gente, tá entendendo? Quando você sabe dessas 3 grandezas, você não só se ouve, né? As pessoas começam a ouvir você. Muito bom, valeu. Bom, é isso aí. Claudemir, ele que, juntamente com o pessoal que trabalha com você, né, seus amigos, seus parceiros, vocês ganharam um prêmio em um curta-metragem, né, de um filme que, inclusive, está no YouTube. Eu até sugiro o internauta que queira assistir. Eu achei o máximo, eu fui lá assistir. Achei muito legal. Não só assisti uma vez, assisti 2 vezes, porque chamou a atenção, foi curioso, né? Conseguiu prender minha atenção e é intitulado como Trem Baiano. Eu queria que você falasse sobre essa criação deste curta-metragem, o prêmio que vocês ganharam, como que foi isso, e também você fizesse a analogia em relação ao storytelling, porque ele é uma história contada assim, né? Ele é criado ali, é uma coisa bem legal, não vou dar o spoiler completo aqui, até para causar também uma curiosidade do internauta que queira assistir o Trem Baiano. Fala um pouco sobre isso aí, Claudemir. Bom, contextualizando, o Robson e eu, no final de 2015, a gente montou uma produtora de filmes, né? Chamada Cana Filmes. A partir daí, a gente começou a experimentar e produzir alguns curta-metragens e também a gente produziu uma porrada de matéria publicitária. Beleza. Dentro desse contexto, a gente fez alguns curta-metragens, entre eles A Porta, né? E o Trem Baiano. O Trem Baiano, dentro do... A gente ganhou 3 premiações, né? A gente conseguiu rodar em vários festivais, até no Festival de Brasília, né? Que é um dos maiores aqui da América Latina. E a gente, nessa época, a gente ainda estava experimentando muita coisa do storytelling. Mas voltando para o próprio Trem Baiano em si, uma das coisas que mais chamou a atenção é o seguinte, que as histórias contadas, né? Sem dar muito spoiler, são por pessoas como você, como eu, e isso aí causa o que é chamado de rapport, entende? Dentro do storytelling, o processo de narração da história, muitas vezes é necessário esse rapport. E dentro dessa narrativa, né, ela mexe com várias regiões de emoção. Ela mexe com o drama da pessoa, com o sentimento de curiosidade, por exemplo. E também ela vai para outro espectro, que é o do riso. Algumas cenas elas ficam engraçadas. O que faz as pessoas prestarem atenção. Uma história em que ela não tem emoção, as pessoas não prestam atenção. Aí, a nossa história, a gente sempre tenta trabalhar o máximo de emoções possíveis para que a atenção da pessoa sempre esteja ali no filme. E não é uma emoção só. Se você fazer um filme em que ele seja engraçado o tempo todo, chega um nível que até a graça ela se torna chata, entende? Mas quando você mescla emoções, a sua história, a sua narrativa, ela tem muito mais chances de ser um sucesso e de impactar do jeito que você quis que impactasse. Muito legal. E onde que encontra o filme Trem Baiano? Fala aí para o pessoal que está assistindo. Ah, sim. É só ir no YouTube, buscar por Cana Filmes, ou você digita na busca Trem Baiano, ele já está disponível lá. Vocês podem assistir, recomendar. Tem outros filmes que a gente fez, tem outros materiais que também estão lá disponíveis. Você pode ver lá e qualquer coisa vocês entram, eu estou aberto, o Robson também está aberto. Você entra em contato e a gente troca uma ideia sobre. Muito legal, muito bom. Bom, então estamos chegando aqui aos finalmente, né? Falando sobre o storytelling, né? O poder do storytelling, que realmente é poderoso, que eu já percebi que muita gente, acredito que todas as pessoas praticam o storytelling, uns de forma profissional, outras
praticam de forma espontânea, né? Eu mesmo acredito que eu faço todas as vezes de forma espontânea. Agora que eu estou ouvindo falar mais sobre esse assunto e compreendendo a importância dele próprio, né? Eu queria que a gente fosse, já que puxando para o final, Claudemir, e você desse assim uma dica de como iniciar. Já, eu quero começar agora. Claudemir, você é um cara que entende essa parada aí. Eu quero começar um storytelling imediatamente no meu negócio, na minha vida. Me dá uma dica, enfim. Queria que você falasse uma dica pra gente sobre isso e a gente vai puxando aqui para os finalmente. Entendi. Eu acho que, como eu falei antes, é você conseguir ouvir mais, prestar atenção mais no mundo, né? No mundo. Por exemplo, você assiste um filme, como você for assistir um filme, é você prestar atenção no filme de uma forma não como os roteiristas e o diretor quis que você se sentisse. Tá travando aí, né? Tem a impressão que ele tá travando. Para mim tá bom. Para mim tá bom aqui. Ah, entendi. Você assistir um filme não da forma que o roteirista ou o diretor quis que você percebesse, mas você perceber ele da forma que um roteirista analisa. É você analisar o que te emocionou, porque aquele momento foi interessante, tá entendendo? Você tentar perceber entre um filme e outro padrões. Todo filme, todo filme não. Filmes, eles seguem padrões. O padrão mais comum dos filmes é a jornada do herói. Existe várias formas de se trabalhar isso. É você analisar isso e a partir dessa experimentação, desse olhar, você vai ganhando uma sensibilidade para que quando você for narrar as suas histórias, você consiga fazer isso aí com muito mais sucesso. Eu vou dar um exemplo do que a galera em Hollywood costuma fazer, né? Normalmente um filme, ele não começa com as histórias clássicas. Era uma vez, uma princesa e blá blá blá. Ele começa mais ou menos assim. O cara tá... A história ela começa... Isso não todos, mas grande parte das histórias elas começam impactando a sua emoção. Vamos lá, vou contar uma história, vou fazer uma simulação aqui. O filme ele começa, tem um cara correndo, o cara já começa correndo, tá entendendo? Aí ele começa correndo, aí tem alguma coisa atrás dele. E ele corre, depois tropeça, ele escuta um barulho, aí vai correndo. Aí depois de muito tempo, quando ele já está já chegando no final, ele recebe como se fosse uma pancada. Ninguém sabe quem deu a pancada, ninguém sabe onde ele caiu e ninguém sabe o que aconteceu depois. Aí o filme o que vai acontecer agora, o filme vai contar 1 ano antes. Aí beleza. Aí isso aí já quebrou com você. Você vai querer assistir o filme até o final. Porque você vai querer saber como aquele camarada, ele caiu, o que vai acontecer, quem estava atrás dele, tá entendendo? Se você parar o filme agora, você ainda vai passar horas tentando lembrar, assim. Se você tiver a mente fraca, você, mesmo apressado, você vai querer dar um jeito de assistir esse filme. Porque ele já atiçou a sua emoção de medo, de curiosidade, e você vai querer saber o que é aquilo. Entende? Aí você saber que... a dica que eu dou é você prestar atenção nesses detalhes, tá entendendo? Você prestar atenção nesses detalhes, não ser somente envolvido. Entende? E a partir disso aí, você vai contando as suas próprias histórias. Isso sem estudar técnico. Existem muitos livros que ajudam você a contar histórias, mas quando você começa a ser mais sensível, a prestar mais atenção, isso também em pessoas normais. Você escuta alguém contando uma piada, você presta atenção porque aquela piada foi interessante para você. Você assiste um senhor contando a história da vida dele. E se aquela história impactar você, você não só consome, não é só um consumidor. Você analisa, história interessante. Como é que eu posso fazer uma versão dessa história e contar na minha empresa, tá entendendo? Ou se não trazer essa história e ser uma introdução de uma reunião, por exemplo. Isso funciona muito, porque as pessoas gostam de história. As pessoas estão acostumadas a ficar em volta de uma fogueira, escutando histórias. Elas são viciadas. A história do produto, entende? Todo produto ele vai ter uma história. Tem como contar uma história do produto, tá entendendo? As pessoas gostam uma das maiores demonstrações que as pessoas gostam de histórias é a fofoca. Ela muda de forma. As pessoas antes ficavam nas calçadas, fofocando. Hoje em dia as pessoas ficam nas redes sociais, nos grupos, mas ela só muda de forma. Mas a forma de se contar, ela é a mesma, entende?
As Legal. pessoas antes, por exemplo, as pessoas algum tempo atrás, as pessoas gostavam muito de novelas, conversavam, os vizinhos se juntavam para falar de novela. Essa geração meio que está passando, as pessoas agora são séries. Se juntam a galera para falar de séries. Daqui uns dias vai surgir outra coisa e as pessoas vão estar compartilhando histórias, tá entendendo? Compartilhando o ponto de vista sobre histórias. Enfim, em resumo, pessoas são viciadas em histórias, elas estão, seus cérebros estão adaptados a histórias, e quando você fala e quando você usa uma história, você rompe a proteção da pessoa, tá entendendo? E isso pode ser usado para tudo. Você pode ser usado no seu negócio, você pode ser usado em um relacionamento, você pode usar isso aí para ajudar alguém e assim por diante. Muito bom. Então a sentença aqui, para iniciar meu storytelling, é contar a história. É contar a história. Contar e ouvir a história. Contar e ouvir as histórias. Muito legal, muito bom. É isso aí. Bom, chegamos aqui aos final, né, do nosso bate-papo de hoje, Papo Business, todas as quartas-feiras, às 19h30, e hoje com o nosso convidado VIP, ele que é aí uma autoridade no assunto, falando sobre storytelling. Para você que chegou agora no finalzinho, essa live vai ficar salva aqui no IGTV e você vai lá e assiste tranquilamente todo o evento. Beleza? Então, meu amigo Claudemir, muito grato, tá, por você tirar aí parte do seu tempo precioso para compartilhar conosco esse assunto que é tão atraente, né, tão envolvente e que está nas nossas vidas. Querendo ou não, nós estamos fazendo um storytelling. O detalhe é, se você está ou não, se eu estou ou não, realmente potencializando meus negócios, né, minhas vendas, meus negócios com o meu storytelling que eu estou produzindo diariamente. É isso aí. Então, obrigado. Eu quero deixar você agora com as considerações finais e até um próximo momento. Pronto, eu que agradeço pelo convite. Um convite relâmpago, mas eu sou muito grato a ele. E eu estou aberto aí para um segundo encontro desses. E qualquer dúvida aí, alguém não entendeu bem, alguém precisa de mais referências, entre em contato no meu perfil. Eu posso passar algumas referências, tirar alguma dúvida. Eu dou consultoria sobre esse assunto também, caso alguém precise disso aí. E a gente vai conversando. Essa conversa não acabou agora, essa história não parou, ela continua agora nos bastidores. Tem mais coisa, né? Tem mais coisa. Fala o seu perfil para que o pessoal possa lhe encontrar. Você busca aí no Instagram, Claudemir Cloud, tudo junto, você já me encontra. Tanto no YouTube, né? O YouTube aí não tem quase nada, mas no Instagram. Instagram, Facebook. Beleza. Então, valeu. Então, boa noite. Boa noite aos internautas, todos que estão aqui participando, todos vocês que estiveram comentando durante a live, tá certo? No Papo Business de hoje, no canal aqui, Adriano.vendas e negócios, com o meu amigo Claudemir Cloud, falando sobre um tema bastante interessante, que é o storytelling. Valeu. Até uma próxima aí. Tchau, tchau. Tchau.